Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje, pessoal, eu quero começar um pouco com vocês um assunto que ele é bastante legal e que a gente vai precisar utilizar ele bastante no nosso curso, que é uma introdução de leve ao Python, né? Eu sei que vocês começaram a programação de vocês em C e eu fico muito feliz com isso, na verdade, porque eu também comecei em C e eu sei que em C a gente tem muitos fundamentos de programação e isso é muito bom. Por outro lado, vocês vão ver que no Python não que as coisas não que não seja uma linguagem de programação, evidentemente mas tem algumas coisas que para mim não são fundamentos, né? Então, se eu tivesse que aconselhar alguém hoje, eu nunca aconselharia uma pessoa a começar a aprender Python como primeira linguagem de programação, porque tem muita coisa ali que se você não entende o que está acontecendo por trás, você não consegue entender muito bem por que aquilo existe. E aí parece que acontecem umas mágicas no Python, mas não é bem assim. Então tem isso. Eu tenho certeza que eu mandei abrir o PyCharm aqui, mas aconteceu alguma coisa que eu acho que ele não abriu. Deixa eu ver. Essa é CPU 100%, hein? Ah, garoto. Abrindo um. Deixar ele um cantinho aqui e abaixar. Eu vou fazer um pouco de live coding com vocês hoje, que é a gente ficar brincando de testar código ao vivo aqui. Mas primeiro, eu vou passar um pouquinho de uma parte teórica bem rapidinho, mas que a gente precisa passar para que vocês entendam um pouco do que está acontecendo aqui, um pouco do porquê a gente vai usar o Python e por que acontecem algumas coisas no próprio Python. Então vamos lá. Ó, a motivação da aula de hoje, né? Nessa disciplina de robótica computacional, vocês vão ver que a gente vai precisar fazer alguns cálculos para entender algumas questões, né? Então a gente tem coisas como trajetória da ferramenta, orientação da ferramenta, velocidade da ferramenta. Isso tudo a gente precisa descrever matematicamente. Por quê? Porque imagina que eu tenho um processo lá que eu vou fazer um cordão de solda, por exemplo, com um braço robótico. Então, eu vou ter uma ferramenta na ponta do braço robótico lá, e essa ferramenta, ela tem que, primeiro, a ponta da ferramenta tem que fazer uma trajetória que é, por exemplo, uma trajetória retilínea, para eu fazer esse cordão de solda. Então, eu tenho que fazer uma trajetória retilínea certinha ali. Depois, o que acontece? Peraí. Chegam umas notificações aqui, mas acho que não é nada. Depois, o que acontece? Não é só a posição da ponta da ferramenta que é importante. A orientação da ferramenta também é importante. Porque imagina que você está com um eletrodo de solda lá, você não pode começar com um eletrodo numa posição e depois terminar a trajetória com o eletrodo de ponta cabeça. Não vai fazer nenhum sentido. Você tem que passar esse eletrodo sempre na mesma posição ali certinho. Então, tem essa questão também, justamente da orientação da ferramenta. E tem uma terceira questão, que é a velocidade dessa ferramenta. Quer dizer, eu estou fazendo uma operação lá que eu preciso que essa velocidade seja controlada. Normalmente a gente faz operações
Se for de, por exemplo, soldagem, ou se for de usinagem, qualquer tipo de operação assim mecânica, a gente faz a velocidades constantes, porque a gente conhece como que o material se comporta quando a ferramenta está passando nele a uma velocidade constante, né? Então a gente opta por velocidades constantes. Vai que eu faço uma trajetória lá que até a trajetória sai retilínea, mas a ferramenta dá uma acelerada no meio do caminho ali. Aí o meu cordão de solda vai sair todo ruim, vai sair todo irregular, né? Então isso também não pode acontecer. Então, essas coisas todas eu preciso controlar, tanto posição quanto velocidade quanto orientação da ferramenta. E não é tão fácil controlar isso, porque eu não vou dar lá a posição XYZ e acabou, e o programa vai seguir. Na verdade, se você pegar um braço robótico, ele tem 6 ou 7 juntas, todas as juntas são cilíndricas. Juntas cilíndricas quer dizer que eu tenho um movimento ali de rotação, né, na minha junta, e eu tenho que combinar 6 ou 7 rotações para fazer uma trajetória retilínea com uma orientação X com uma velocidade constante. Quer dizer, isso é um pouco difícil de fazer. Então a gente precisa de uma matemática bastante forte para que a gente consiga fazer esse processo. E basicamente, o meu objetivo não é que a gente faça o processo do começo ao fim, mas que vocês entendam como esse processo é feito, porque você precisa entender isso para você conseguir programar um braço robótico depois. Se você não entender isso, fica muito difícil você programar um braço robótico, porque você não vai entender o que está acontecendo por trás daquilo ali, tá? Bom, para fazer isso, para fazer esses cálculos todos, a gente precisa de uma linguagem de programação que seja capaz de fazer cálculos no sentido de fazer computação científica, de maneira simples e, se possível, gratuita, né? Fazer cálculos, acho que toda linguagem de programação consegue fazer. Mas cálculos para computação científica é algo um pouco mais específico, porque tem algumas questões de precisão, primeiro, e algumas questões de facilidade de você implementar certas coisas, operações com matrizes, por exemplo. E se for uma linguagem de um nível muito baixo, por exemplo, você tem que ficar implementando todas as operações na mão, e é bem complicado. Então, a gente tem essa necessidade, né, de uma linguagem que ela seja voltada justamente para a computação científica e gratuita. Uma linguagem muito boa para computação científica é a linguagem do MATLAB. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do MATLAB. Ela é realmente voltada para a computação científica, só que ela tem um grande problema, que é que você não consegue, você não tem uma versão gratuita do MATLAB, né? Uma versão básica do MATLAB você consegue comprar pela bagatela de $6.000, né? Então é uma licença bastante cara e bastante inacessível para a gente. Por outro lado, temos o Python, que o Python sim é gratuito, é um projeto aberto, e também é voltado para a computação científica. Então vai ser muito legal, inclusive eu acho que agrega muito no currículo de vocês se vocês souberem mexer com Python, né? Lógico que nessa disciplina a gente não vai ver tudo que dá para fazer com Python, porque dá para fazer muita coisa. A gente não vai entrar, por exemplo, em orientação de objeto. Exatamente, literalmente você compra um carro com esses $6.000. E se for utilizar algum pacote ainda, os pacotes são igualmente caros. É tipo assim, uns $1.000 cada pacote. Tem pacote pra caramba. Então dá pra comprar um carro bem bacana se você pegar um MATLAB com tudo que a gente precisaria, né? Então a gente não vai fazer isso. Mas aqui no Python, o legal é que tem muito pacote bacana. Tem uns pacotes, tem um grupo de pacotes, inclusive tem um pacote e um grupo de pacotes que são do projeto SciPy, né? Tem o pacote SciPy, mas tem um grupo de pacotes que são do mesmo projeto. O NumPy é desse projeto também, o Matplotlib também é. Esse NumPy, ele tem muita coisa legal para a gente trabalhar com cálculos, processamento numérico, que a gente vai usar bastante aqui. Perdão. E o Matplotlib é uma biblioteca que facilita muito para a gente plotar gráficos, né? Por exemplo, se você pega uma linguagem de programação tipo C, fica bastante difícil você ter que implementar um plot de gráfico na mão, né? Eu já tive essa experiência, eu já implementei uma biblioteca de plotar gráficos, mas não em C, eu implementei uma do zero em Java. E
lá se vão 3, 4 mil linhas de código aí para você conseguir fazer um negocinho bacana. Então, assim, é muito interessante se você já tiver isso pronto, tiver pacotes prontos e o Python tem essas coisas todas. Tem uma outra biblioteca também desse projeto SciPy que se chama Pandas, que mexe com dados também, que é muito bacana. Enfim, para quem vai mexer com Big Data, com Machine Learning, vai mexer muito, muito, muito com essas bibliotecas. Mas aqui a gente já vai começar a aprender. Seguindo aqui, pessoal, sobre o Python. Temos alguma parte histórica aqui que é bacana da gente conhecer. Por exemplo, ela é uma linguagem de programação que foi concebida em 1980, que faz bastante tempo, já faz mais de 40 anos aí. E a primeira implementação, mais velha que eu, inclusive, e a primeira implementação bem sucedida foi em 1989, aí já não é mais velho que eu, sou de 86. Python teve a sua versão 2.0 lançada, 2.0 é bom, 2.0 lançada em outubro do ano 2000, depois teve a versão 3.0 lançada em dezembro de 2008, e essa versão 3.0 aqui, ela foi um hard fork, né? Quer dizer, ela não tem compatibilidade retroativa com as versões anteriores, né? Então teve uma boa época que teve um pessoal que usava uma biblioteca do Python aqui que chamava 2 to 3, quer dizer, uma compatibilidade entre o 2 e o 3, mas o 3 não tem compatibilidade para trás. Atualmente, a gente está na versão 3.9.5 do Python, esse atual quer dizer agosto de 2021, né? A última release foi essa, mas eu particularmente não vou usar essa daqui, né? Eu vou usar a que vem instalada no meu PyCharm, que é 3.7, e para o que a gente vai fazer não vai ter a mínima diferença, tá? Vai ser tranquilo. Mas o Python, ele é uma linguagem muito nova, né? Uma linguagem de desenvolvimento muito nova, e por isso, além de tudo, ela é um projeto aberto, né? Então ela sofre atualizações da comunidade muito dinamicamente. Por isso que ela tem tantas versões assim. É muito legal, é uma linguagem muito legal, mas, de novo, os fundamentos da programação, vocês vão ver que vocês aprenderam tudo em C. Você vai fazer as coisas em Python depois pensando no que está rodando por trás do Python, que inclusive a implementação mais comum de se utilizar do Python, ela roda sobre o C, ela roda em cima da linguagem C, né? As coisas são implementadas em C. Tem outras que são implementadas em outras linguagens, tem o Jython, por exemplo, que é em Java, mas aí não vai fazer muita diferença para a gente. Sobre a filosofia de design, isso aqui vai explicar muito bem para vocês por que o Python funciona como ele funciona. Ele foi concebido para que fosse uma linguagem amigável. E vocês vão ver nos exemplos simples que eu vou mostrar para vocês hoje que é muito menos poluído para você fazer as coisas. Já adiantando a desvantagem aqui, ele tem algumas coisas que o tornam muito lento, né? Quer dizer, se você for fazer algum tipo de processamento específico e implementar em C, a velocidade vai ser muito maior. Muito maior que eu quero dizer tipo assim, 1000 vezes mais rápido. Realmente muito mais rápido. Isso comparando C com uma implementação decente em Python, né? Se você não souber muito o que está fazendo, tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, o resultado é o mesmo, mas o caminho é muito diferente. E aí pode ser que seja tipo 1 milhão de vezes mais rápido em C. Mas depende muito. Filosofia de design aqui do Python, então. A primeira são 5 frases muito comuns aqui, né, que foram usadas para conceber o Python. A primeira é Beautiful is better than ugly, ou seja, bonito é melhor do que feio, né? Foi criada para ser uma linguagem bonita. Tanto é que alguns comandos, se você ler o comando, é quase como se você lesse uma frase em inglês, né? Não acho isso especialmente bom. Eu acho que linguagem de programação tem que ser linguagem de programação, mas eu acho que ser uma linguagem legível também ajuda bastante, sabe? Então, eu concordo um pouco, mas não 100%. Outra aqui, ó. Explicit is better than implicit. Ou seja, explícito é melhor do que implícito, né? Quer dizer, você precisa bater o olho no código e entender o que ele faz, sem precisar saber muito o que cada função faz especificamente, o que está acontecendo por trás ali e tal. Então, o código em si, em relação de você utilizar uma função, por exemplo, e obter um resultado,
ele deve ser explícito e não implícito, né? Por outro lado, vocês vão ver que essa parte do implícito aqui, se você sabe o que está acontecendo por trás, você programa bem melhor. Mas vamos lá. A terceira, simple is better than complex. Ou seja, um código simples é melhor do que um código complexo. Aqui tem a contrapartida embaixo, porque nem sempre tudo que você quer escrever na sua linguagem é simples. Às vezes é complexo mesmo. Às vezes tem muita coisa acontecendo. E aí vem a de baixo aqui que é complex is better than complicated. Ou seja, se precisar ser complexo, é melhor ser complexo do que complicado. É melhor que faça muitas coisas, mas de uma maneira mais simples, do que faça até seja um código mais limpo, mas que seja muito complicado de entender o que aquilo faz, né? Não pode ser confuso. E por último, readability counts, ou seja, a legibilidade do código conta. Isso aqui é muito, muito bom mesmo, né? Quando eu comecei a programar, eu não tinha determinadas manias, né? Eu simplesmente, às vezes, fazia códigos macarrônicos, mas depois de um tempo, você começa a ver que a organização do seu código ela é muito importante. Então, você começa a trabalhar mais na indentação, você começa a pular algumas linhas, dar espaços padronizados e tudo mais, cuidar dos espaços entre variáveis e vírgulas, e isso tudo ajuda muito na sua codificação, né? E é muito importante que o seu código seja legível. Até na aula de ontem eu ia dar um exemplo para o pessoal e esqueci de dar esse exemplo. Eu vou procurar um exemplo rapidinho aqui para vocês de um código não legível. Quer ver? Eu dou a disciplina de máquina CNC, e máquina CNC é uma implementação de robótica, né, especificamente. Então, ó, quer ver? Vamos pegar aqui nas aulas de máquina CNC. Eu não lembro exatamente. Vamos ver se tem algum código aqui. Eu queria um código mais bonitinho assim. É tipo esse, por exemplo, ó. Isso é um código de linguagem CNC. Eu que conheço a linguagem, sei o que isso aqui faz. Mas vocês que não conhecem a linguagem, ó, não dá nem para ter ideia do que isso aqui está fazendo. Né? Olha só, uma sequência de instruções aqui. Whatever, né? G90, G54, G00, blá, blá, blá. Não dá para saber o que isso faz. A menos que você saiba o que o G90 faz, o que o G54 faz, como que essas coisas se relacionam. No código de linguagem C, que a gente chama de código G, né? Que a gente usa para programar máquina CNC, por exemplo, o número da linha vem no começo da linha, então esse N314 aqui faz parte do código. Tem várias coisas bem estranhas que acontecem, né? E esse tipo de código é bastante difícil de ler. Então, só para vocês terem uma comparação aí de coisas que são mais fáceis e coisas que são mais difíceis de entender, tá? Voltando aqui, um exemplo de Hello World, por exemplo, né? E esse exemplo aqui parece muito simples, muito, muito simples, mas já tem várias coisas que estão acontecendo aqui que são bacanas de você entender. Então, você tem um Hello World aqui em C, né? Esse daqui vocês sabem fazer exatamente, e um em Python. Então vamos dar uma olhada aqui. Em C, para começar o meu programa, eu vou ter que incluir uma biblioteca que tenha as funções que eu preciso. No caso, eu preciso do printf aqui. Essa função system aqui, se eu não me engano, ela não está aqui, ela já é intrínseca do C. Aí eu vou definir uma função, né? Então int main. Na minha época a gente colocava esse void aqui, parece que o pessoal não coloca mais, mas esse void simplesmente significa que não tem nada aqui dentro. Aí, para começar o escopo da função, eu abro uma chave, aí eu coloco lá meu print lá que eu quero colocar, coloco uma string, no final da string tem que ter um /n, coloco ponto e vírgula, depois eu coloco aqui embaixo um system pause, ponto e vírgula, return 0, porque a minha função não pode não retornar nada, né? Principalmente a função main, ela tem que ter um retorno, ponto e vírgula, fecha escopo, pronto. Isso é um Hello World em C. O Hello World em Python, vocês veem que é muito mais simples. Basicamente você escreve print Hello World e acabou, mais nada,
né? Tem muita coisa acontecendo aqui, e tem algumas diferenças intrínsecas entre essas duas linguagens que a gente precisa saber. Por exemplo, se eu fizer o nosso Hello World aqui em C, né? Então, tem lá, vou fazer exatamente o que está lá no slide. A gente tem o printf, aqui. Hello World, barra N, puladinha, ponto e vírgula. Aí a gente vai dar um system pause, um ponto e vírgula, e um return 0, ponto e vírgula. Beleza, esse é o nosso Hello World em C. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu preciso fazer para executar esse código aqui é compilar esse código. Isso aqui é muito importante. Então eu vou vir aqui, vou fazer o build desse código. Ele está fazendo o build aqui, tal. E o build foi terminado com êxito, né? Eu vou, na primeira vez aqui, eu vou rodar da pasta só para vocês verem o que está acontecendo. E depois eu vou rodar do terminal aqui mesmo. Então, eu fiz o build, ele me gerou esse teste.exe, teste em C.exe, e é por isso que eu coloquei esse system pause, que é para ele mostrar um comando de aperte uma tecla para continuar, senão ele simplesmente ia abrir o prompt de comando, fechar e a gente não ia ver nada. Então, se eu executar aqui, Hello World, pressione qualquer tecla para continuar. Então você aperta uma tecla, ele fecha. Beleza. Como que eu faço isso em Python? Em Python, esse modo de apresentação aqui. Em Python eu vou fazer assim, Eu estou com um arquivo de Python aqui aberto. Vou fazer o nosso print. Então aqui já tem uma questão muito importante, Eu executei o código, eu simplesmente executei esse código que está aqui. Eu não precisei importar nada, eu não precisei pegar a função, eu não precisei fazer nada. Por que isso acontece? Isso acontece porque o programa em C, ele é um programa que você tem que construir, você tem que fazer a build dele, você tem que compilar esse programa, né? E quando você compila, ele vai gerar uma quantidade de instruções ali a nível de máquina, né, muito próximas do processador, para reproduzir esse comportamento que você programou aqui. Então você não consegue simplesmente executar código em tempo real, você não consegue interpretar esse código em tempo real. Meu Deus. Você tem que criar as instruções e ele vai rodar as instruções que estiverem lá na build. O Python não. O Python ele consegue interpretar as coisas em tempo real, né? Então, até no compilador aqui do Python, aqui é a ideia, na verdade, mas para vocês terem uma ideia, eu consigo pegar o meu Python console aqui, né? E aqui, isso aqui é um console. Nesse console eu tenho um Python sendo executado. Aqui eu acho que ele está abrindo o console, beleza. Eu consigo fazer qualquer coisa aqui que eu faria no arquivo, né? No script aqui de programação, só que em tempo real. Por exemplo, vamos dar um print aqui. Liga a furadeira. Beleza. Eu dou um enter, ele aqui, ele deu o print, desliga a furadeira. Tá vendo? Eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer uma conta, por exemplo, 0, 2, mais eu tenho um A aqui que tem um valor inteiro, 5, eu consigo apagar essa variável, eu consigo fazer várias coisas. Deixa eu ver aqui o chat. Não, tudo bem, pessoal, realmente está impossível dar aula com essa reforma aqui.
vamos esperar uns 2 minutinhos aí, ver se ele para com essa droga. Eu vou até dar uma multada aqui pra vocês não ficar ouvindo. Vamos dar uns 2 minutinhos aí pra ver se passa. Ah, só porque eu falei, né? Nossa, o vizinho Nossa, cara, ele tá acabando com a minha saúde com esse negócio aí. Vamos tentar, galera. Não sei se vai parar, mas vamos tentar. Então, voltando aqui, ó. A gente consegue executar coisas em tempo real aqui no nosso prompt do Python, né?
E por que isso? Porque ele é uma linguagem interpretada, né? Então eu consigo ter um prompt, eu consigo fazer comandos aqui direto no prompt. A marreta é menos pior. Eu consigo fazer comandos aqui no prompt, né? E no C eu não consigo fazer isso, né? Então tem essa diferença principal aqui. Tem algumas outras diferenças que a gente vai explorar ainda conforme a gente for passando aqui, tá? Então vamos lá. Sobre tipagem, essa aqui é uma das principais diferenças entre o C e o Python, pessoal. Oh, miséria. Em C, a gente utiliza algo que se chama de tipagem forte ou tipagem estática. O que quer dizer isso? Quer dizer que as variáveis que eu vou utilizar na minha função, elas têm que ser declaradas no começo da função, né? Primeira coisa, porque tem uma questão de alocação de memória que deve ser feita no começo da execução da função. Os tipos das variáveis, eles não podem mudar durante a execução da função do programa. Quer dizer, se eu declarei A como uma variável inteira, aquilo tem que ser inteiro do começo ao fim. Eu não posso colocar outra coisa no A, senão vai dar problema. E a alocação de memória, ela tem que ser feita preferencialmente no início do código. Então, em C acontece muito, por exemplo, eu vou fazer um programa e nesse programa, gente do céu, eu tenho um vetor que vai armazenar dados para mim, mas a princípio eu não sei o tamanho desse vetor, eu não tenho como saber, ele pode ser variável, né? Então, em C normalmente o que você faz? Você roda uma rotina para pegar o tamanho do vetor. Às vezes você lê um arquivo inteiro só para pegar o tamanho do vetor que você vai precisar para carregar esse arquivo, e depois você lê o arquivo de novo para aí sim pegar as informações que você quer e extrair e jogar lá para o seu vetor, né? Então depende muito do que você vai fazer, e é melhor que você faça isso no começo em C. Em Python, você tem algo que se chama tipagem fraca ou dinâmica, né? A tipagem fraca ou dinâmica, ela é bem estranha, porque ela não exige declaração de variáveis. A criação da variável é feita na instrução de atribuição do valor. Então, se eu falei A recebe 3, ele já cria uma variável A e já coloca o valor 3 nessa variável e você nem percebe. Se você tentar acessar o valor da variável sem antes criar a variável, você vai ter um erro. Então, isso é uma coisa que em C é mais bonitinho, né? Você declara a variável lá em cima primeiro antes de fazer qualquer coisa com ela. No Python não, você pode simplesmente sair usando. Só que se você tentar acessar uma variável antes de ter criado ela, o que eventualmente pode acontecer misericórdia, você vai ter um erro daí, porque a variável ainda não existe lá na memória. Os tipos das variáveis em Python, eles podem mudar durante a execução do programa. E a alocação de memória ela pode ser feita em qualquer parte do código, né? Tanto no começo, quanto no fim, quanto no meio. Eu posso brincar com a memória do jeito que eu quiser. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui em C para vocês verem uma coisa aqui. Já vou deixar o C e o Python lado a lado aqui para a gente fazer umas comparações. Então, em C, eu vou fazer o seguinte, ó. O C é uma linguagem muito baixo nível, né? Então, a gente consegue fazer algumas coisas erradas e ele não dá nem erro. É isso que é mais complicado. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável que é um inteiro, certo? Esse inteiro, ele vai ser o inteiro A, beleza, tá aqui. Eu podia não ter apagado o restante ali embaixo, né? Aqui, o system pass eu já vou deixar. Então, eu vou criar o inteiro A. Eu vou colocar nesse A o valor de 97. Beleza. E aí, eu vou fazer um printf de %d barra n, vírgula A. Então, é um inteiro, né, com o valor 97, e eu vou imprimi-lo como um inteiro aqui. Beleza. Vamos fazer a build do projeto. Fiz a build aqui, beleza. Aperta qualquer tecla. E eu já tenho aqui o comando para executar o meu executável que foi gerado. Então, a hora que eu executar aqui, ó, apareceu 97. Eu criei o inteiro com 97.
plotei ele como um inteiro e beleza. E vou pressionar qualquer tecla para continuar aqui, beleza. Mas vamos dizer que eu estou disposto a fazer bobagem. Jesus amado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo isso aqui, crio um inteiro, coloco 97 e aí em vez de plotar ele aqui no printf como um inteiro, que é o %d, eu vou plotar ele como um caractere, que é o %c. Beleza. Eu vou fazer a build de novo. Então tá aqui, fizemos a build e vamos executar ele. Olha só. Ele printou A aqui, né? Mas ele não printou A porque é o nome da variável. Ele printou A porque o C trabalha com uma tabela de caracteres que chama tabela ASCII. Essa tabela ASCII, ela tem uma sequência de números e a cada número você tem um caractere correspondente. O A é justamente o 97. Tanto que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso botar A mais... A mais 1 tem que ser o próximo caractere na tabela. Quer ver? Vamos buildar e executar isso aqui de novo. Beleza? Executando. Apareceu B aqui agora. E você consegue botar a tabela ASCII inteira. Bem tranquilo. Eu consigo fazer outras coisas aqui. Vamos dizer que agora eu sei que o A é um caractere. Então eu vou criar ele como um caractere aqui. Ai, que nervoso. Vou criar como um caractere aqui. E essa variável A vai receber o valor caractere A. Eu não sei não, eu acho que do jeito que tá aqui ele vai identificar até minha voz como ruído, viu, cara? Beleza. Então aqui, ó, agora eu peguei uma variável caractere, coloquei o valor de A nela, se eu botar aqui no caractere vai sair um A, beleza. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou somar 1 nesse A aqui e vou plotar. E olha só que coisa. Isso aqui deveria dar um erro, porque eu estou tentando somar um inteiro, um número, com um caractere. Sabe o erro que dá? Nenhum. Olha só, a gente faz a build. Estou fazendo a build aqui. Ó, build com êxito. E a gente executa. E ele plota o B lá, né? O próximo caractere na tabela depois do A é o B. Isso claramente deveria dar um erro, né? É uma falha de segurança aí de código, mas não dá erro, funciona. Aqui no Python você consegue fazer algumas coisas assim também, mas é um pouco diferente, né? Por exemplo, vamos começar com a criação de variáveis para vocês entenderem. Então, primeiro, essa declaração de variável aqui não existe em Python. Mas se eu quero que Python, a variável A tenha o valor 97, eu só escrevo isso. A recebe 97. Vocês viram que apareceu um warning aqui embaixo do 97? Ó? Isso acontece porque o Python ele tem algumas diretivas para você deixar o código bonito e inteligível, que a compilação dessas diretivas chama-se PEP8. Né? Então, se você olhar no erro aqui, ó, ele vai falar PEP8. W292, no new line at end of file. Quer dizer, no final do arquivo tem que ter uma nova linha. Então, você termina o arquivo Python com uma linha nova, ele para o erro. Então, na verdade, não era um erro, era só alguma coisinha do PEP8 para o seu código ficar mais bonito. Mas, por exemplo, quando eu faço isso aqui, a minha variável A já tem o valor 97. Né? Se eu der um print no A, por exemplo, ó, eu vou dar um print no A e eu vou dar um print para vocês verem aqui no tipo da variável A. Esse print type são todos os comandos que eles já estão dentro da linguagem Python, tá? Você não precisa importar nenhuma biblioteca para executar isso aqui. Então, eu vou rodar o programa. Olha só, o valor a variável A tem o valor 97 e ela é da classe inteiro. Beleza.
Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo e agora eu vou colocar um caractere aqui, né? Vou colocar o caractere A na variável sem fazer nada, não declarei, não apaguei, não fiz nada, só fiz A, recebe o caractere A e beleza. E vamos quebrar a linha aqui para não ficar com o warning do PEP 8 e vamos rodar de novo. Então olha só, meu A, ele era um número, um inteiro com valor 97, aí ele passou a ter o valor A, que é uma string, beleza? Então, o valor da variável ele pode mudar durante o código, mas o tipo da variável tem algumas implicações, né? Por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui, ó, A recebe A mais 1. Repara que A aqui é uma string, tá? E eu estou fazendo A recebe A mais 1. Quer dizer, eu estou tentando somar 1. Aqui no C, ó, quando a gente somou 1 no A, não aconteceu absolutamente nada. Ele foi para o próximo caractere lá do ASCII e funciona. Aqui no Python já não, né? Aqui, inclusive, a codificação não é com a tabela ASCII, é em UTF-8. Então, é um pouco diferente. É uma tabela muito maior e tudo mais. E ela já não permite essas coisas, né? Então, quando eu rodar isso aqui, vocês vão ver que eu vou ter um erro de execução. Olha só, ele deu um erro aqui, porque ele não entendeu essa instrução, né? Quer dizer, A é uma string, eu estou tentando somar um em uma string. Ele não sabe o que fazer. Na verdade, o Python ele tem algumas coisas que eu acho estranhas, mas às vezes são boas para programar, que é o seguinte: quando você usa o sinal de mais entre duas strings, ele concatena as strings, né? Então ele fala aqui, ó, type error, só posso concatenar string e não inteiro com string. Ou seja, se isso aqui fosse uma outra string, por exemplo, agora string A com string 1, ele vai concatenar e vai rodar tudo bonitinho aqui, ó. O resultado saiu A1, duas strings concatenadas, tá? Em C, você jamais faz isso aqui, né? Você pegar duas strings e concatenar, ele não vai entender, vai dar um erro qualquer. Bom, então tem essa questão de tipo, essa questão de declaração de variável, essas coisinhas que a gente tem que ficar atento, né? Que elas são diferentes entre o C e entre o Python. Depois, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Depois dessa questão de tipagem, a gente tem a questão de alocação de variáveis, que eu já falei para vocês, né? Então, em C eu preciso fazer isso no começo do programa, em Python eu posso fazer a hora que eu quiser, não tem problema nenhum. E a gente tem alguns tipos de dados que são muito importantes aqui. Então, em C, basicamente você tem caractere, você tem inteiro, você tem float, double. O booleano, na verdade, a gente não tem. Tem algumas implementações, tem algumas bibliotecas que trazem o booleano, mas de fato a gente não tem o booleano direto para ser utilizado em C. Tá? Isso aqui foi implementado depois. E tem modificações desses tipos de dados aqui, como long, signed, unsigned, short e long, né? Quer dizer, eu tenho o int lá que é um valor de 16 bits. Se eu usar um long int, ele vai alocar um int para mim de 32. Se eu usar um long int, ele vai alocar um int de 64 bits. Se eu utilizar o signed, então ele vai entender que eu preciso fazer o complemento de 2 sinalizado na variável para que eu tenha valores positivos e negativos. Se eu utilizar um unsigned, ele já sabe que eu posso usar a faixa toda ali só para representar um valor positivo. Então isso aqui dá uma diferença, né? Você consegue representar o mesmo número utilizando a mesma memória, no fim das contas e tal. Você percebe que isso aqui é muito próximo da máquina, né? Muito próximo ali das instruções de processador. Não é tão próximo quanto a assembly, lógico, mas é bem próximo. Em Python, os tipos de dados já são de um nível muito mais alto de abstração. Por exemplo, aqui o primeiro tipo de dado que você tem é numérico, né? Então, numérico ele pode ser int, pode ser float, pode ser inclusive número complexo, né? Se você pegar lá no Python e colocar aqui 97 mais 3J, por exemplo, esse A aqui agora é um número complexo. Olha só, se eu executar aqui, ó,
classe complexo, tá vendo? É um número 97 mais 3J. Ele lida com um número complexo naturalmente. O C não passa nem perto de fazer isso naturalmente, né? E eu consigo fazer operações entre complexo, float, int, sem falar que a gente não precisa ficar olhando o tamanho da memória e o tamanho da precisão. Ele se vira sozinho aqui. Ele trabalha com o que a gente chama de big number, né? Então, se você precisar de um número que precisa de 500 mil bits para representar um número, ele vai fazendo essa associação para você e você não precisa ficar mexendo com memória, essas coisas todas. Alguns sistemas que precisam de números muito grandes e são programados em outras linguagens mais baixo nível, tipo C, tipo Fortran, você tem que implementar um big number, né? Que quando você vai fazer uma operação que você teria um estouro de capacidade do seu número, você tem que criar uma outra estrutura de dados que tem mais números ali para representar um número só, mexer com a mantissa do número, é bem complicado. Então, assim, o Python já tem tudo isso rolando por trás. No Python a gente tem o Boolean, né? Então você consegue trabalhar aqui com um bit só, então o true é verdadeiro, o false é o falso, é o zero, você consegue trabalhar com isso, também não tem problema nenhum. E aí depois você tem sequências, né? Um dos tipos de sequência é string, é a lista, que seria o vetor em C. Depois você tem string, depois você tem uma coisa que é exclusiva do Python, que se chama tupla, que também é algo para você criar alguns artifícios e ganhar alguma eficiência no seu código. Depois você tem sets, que são conjuntos, que isso não existe em C, e dicionários, né? Esses sets e conjuntos aqui são formas de você armazenar dados onde a ordem dos dados não importa, mas a presença dos dados importa. Então o Python por trás aqui, ele utiliza estruturas de dados para guardar esses dados, né? Os sets e os dicionários, eles não permitem, por exemplo, que você tenha dados repetidos, né? Só pode ter um dado de cada tipo. Mas se você vai fazer uma busca por algum valor e você sabe que dentro dos seus valores não há repetições, você pode usar um set, porque uma busca dentro de um set vai ser muito mais rápido do que uma busca dentro de uma lista, por exemplo, tá? Isso ajuda bastante na eficiência do seu código, né? Principalmente porque Python é bastante lento, então tudo que você possa usar de eficiência aí vai ajudar. Algumas diferenças importantes, pessoal. O C, ele é uma linguagem compilada e de baixo nível. Baixo nível não é necessariamente ruim, tá? Baixo nível quer dizer que está mais próximo da linguagem do processador. Por isso as instruções do código compilado são muito mais próximas do nível das instruções do processador, eu me repetindo aqui, e acabam sendo muito mais simples e muito mais rápidas, né? Quando você quer implementar um código que é muito rápido de executar, normalmente o C só vai perder para o assembly mesmo, né? Quer dizer, se você quer fazer um negócio extremamente rápido, utilizando a máxima velocidade possível da sua máquina, aí você vai programar lá no processador. Você vai trabalhar instrução por instrução do processador. Lógico que dificilmente a gente faz isso, mas pode acontecer. O Python, ele é uma linguagem de alto nível e ele é uma linguagem interpretada, né? Ele tem várias coisas que dificultam a vida. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um for, por exemplo, você sabe lá do C que eu estou rodando um for para acessar as posições de um vetor, né? Então eu vou ter um índice lá que está sendo incrementado e esse índice tem que ser um inteiro, né? Como você declarou esse índice como inteiro lá no C, o C já sabe que aquilo é um inteiro. Eu não preciso fazer nenhum teste para saber se aquilo é um inteiro para depois acessar o meu vetor. Em Python isso não acontece, né? Porque a variável ela pode ser absolutamente qualquer coisa. Então, em Python, muita coisa tem que ser testada antes de você fazer, porque eu não posso acessar, por exemplo, a posição 3,5 de um vetor. Essa posição não existe. Então, só isso já torna o Python mais lento, porque ele tem que fazer verificações que o C não tem. Fora isso, ele é uma linguagem de um nível tão mais alto que as implementações elas têm que ser muito genéricas, então elas são pouco eficientes, né? Por isso que o Python ele não é tão rápido.
Ainda assim, dá para fazer muita coisa em Python, mas ele não é tão rápido, tá? Se você precisa de alguma coisa extremamente rápida mesmo, aí você vai precisar de uma linguagem de nível mais baixo. A implementação mais usada do Python, como eu já falei para vocês lá no comecinho, é executada sobre a linguagem C. Algumas versões são executadas em outras linguagens, como por exemplo o Jython, que funciona sobre Java, tá? Tem outras também, que não me lembro de cabeça aqui, mas eu sei que tem algumas. Mas o Python sobre C é o principal. Agora a gente vai tratar em algumas coisas a gente vai tratar de algumas coisas em live coding, né? Então a gente vai tratar de condicionais, vamos tratar um pouquinho de laços, escopos, interações, indentação, PEP8 e um monte de questões relevantes aí. Então vamos lá. Eu tenho algumas coisas aqui que eu posso fazer para brincar um pouquinho no meu Python. Eu vou tirar esse protetor aqui, que agora parece que o barulho deu uma acalmada e tá doendo a minha cabeça já, de tanto que espreme aqui. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu C e vou começar a brincar com if. Vamos brincar com if. Apaguei a parte de baixo lá de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável A aqui, int A, e aí eu vou fazer o if, né? Se A for maior do que 0, depois a gente dá um valor para... Vou dar um valor já para a gente não esquecer, vai. Eu vou dizer aqui que A vale 1. Beleza. Um código bem exemplo, tá, pessoal? Se A for maior que 0, abre chave, fecha chave, eu vou fazer um printf de A eu não vou colocar o com acento aqui porque dá uns problemas no ASCII lá. É positivo. Vou dar um /n aqui. Ponto e vírgula. Vamos lá para o else. Então, se ele não for maior que 0, então ele vai ser... Já vou falar aqui negativo direto, tá? Ele pode ser igual a 0 também, a gente sabe, mas só para exemplificar. Printf A é negativo. Ops. Aqui. /n, ponto e vírgula. Beleza. Esse é o nosso código. Então, vamos dar um build aqui. Beleza. E vou executar o nosso código. A é positivo, porque a gente colocou A igual a 1 aqui. Se eu colocar ele igual a -1, por exemplo, buildar de novo. Ele não fez o build porque eu não dei o enter aqui, ó. Tem que parar essa execução. Agora faz o build. Beleza. E roda. É negativo. Beleza, está funcionando. Vamos fazer a mesma coisa aqui em Python. Então, eu vou ter uma variável A. Ela vai receber o valor 1 a princípio. Beleza. Eu vou fazer um if aqui. Então, o if em Python é o if mesmo. Opa, if. Então, eu quero saber se o A for maior do que 0. Então, if, não tem parênteses aqui, A maior do que 0. E aí, para eu começar esse escopo aqui, que abre chave, fecha chaves, no Python é só você fazer 2 pontos. Beleza. É quase só isso. O que mais? Depois que eu der os 2 pontos e eu quebrar a linha, vão aparecer esses 4 espaços aqui, ó. Esses 4 espaços aqui, eles são necessários. Eles querem dizer que você está dentro do escopo, tá? Você não pode não dar esses 4 espaços aqui, ó. Então, se A for maior do que 0, eu vou dar um print. Mesma coisa. A. Aqui não tem problema. É positivo. Positivo. Aqui. Beleza. Else. 2 pontos. Print. Opa. Print. Results.
negativo. Beleza, tá aqui. Esse é o nosso código Python. Ele está dando um PEP8 aqui, porque eu tenho que dar espaço entre os coisas de comparação aqui, beleza. Ó, código bonitinho. Executamos. Quando A é igual a 1, A é positivo. Quando A é igual a menos 1, A é negativo. Beleza, tudo funcionando. Repara na limpeza do código, né? Repara como que o código em si ele é mais complexo para fazer a mesma coisa do que o código em Python, né? O código em Python é muito simples. Tem essas coisas aqui que eu realmente não gosto. Se você tirar um espacinho aqui, por exemplo, ele nem deixa você tirar. Ó, tirei um espaço aqui, ó, certo? O que ele está dizendo aqui? Ó, ele já vai dar um PEP8. Se eu não colocar nenhum espaço, aí ele dá erro, tá vendo? Ó? Aqui ele vai, ó. Eu queria que ele mostrasse qual é o erro aqui. Vamos ver. Ó, statement expected. Ele tá esperando, aqui ele está esperando um comando e não teve. E aqui, ó. Cadê? Mostra o erro, tipo. Ele não está mostrando o erro, mas enfim, você precisa dar os 4 espaços para ele não dar erro, tá? Isso aqui é uma coisa chatinha do Python. Não é da IDE, é da linguagem mesmo, tá? Se você não der os 4 espaços, você vai ter um erro, tá? Deixa eu ver se, ó, quer ver? Vamos deixar com 3 espaços aqui, vamos ver se roda. Não deveria. Ó, rodou porque provavelmente a IDE corrigiu isso aqui, mas ele não deveria rodar. Se eu fizer assim, com certeza ele não roda. Ó. Indentation error, tá vendo? Você precisa da indentação. Com um espaço já funciona, mas está fora do PEP8. Mas o correto aqui são 4 espaços mesmo, tá? Não é só IDE, não. Beleza. Então, a gente já sabe brincar com if, a gente já sabe criar escopo, né? Que é com 2 pontos aqui, bonitinho. Agora a gente pode fazer algumas coisas mais legais. Por exemplo, vamos brincar com for aqui. Vamos fazer um forzinho aqui, né? Então, vamos lá. Vou criar um contador, né? Então, vou dar um int aqui. Meu contador, eu nunca chamo contador de JK, e eu acho que isso é uma excelente prática de programação para vocês, tá? Por que eu faço isso? Porque em algumas linguagens, por exemplo, o Python, o I e o J são reservados para unidade imaginária, né? Então, se você coloca um valor no I e um valor no J, você acabou de perder sua unidade imaginária e tornar o código menos legível. Então, não é muito legal. Então, meus contadores aqui, eu sempre uso C1, C2, C3, C4, assim por diante. E aí você já consegue rodar tudo que você precisa. O for aqui do Python, ele é um for, olha, do Python não. O for do C, ele é aquele for que a gente está acostumado, né? Então, for, aí você inicia, C1 igual a 0, você dá a condição de parada, C1 menor que 10, vou colocar aqui, você dá a condição de retorno ao laço, né? O que ele vai fazer? A ação de retorno ao laço, que é o C1 mais, então vou incrementar o C1, abre o escopo, e aí você faz o que você quiser aqui dentro. Eu vou dar um print, aqui ó, %d barra n C1. Eu só vou imprimir o valor do contador aqui, ponto e vírgula, e beleza. Isso aqui, a gente faz a build. Não buildou, agora eu não entendi por quê. Ele deveria ter buildado aqui. Não tem erro aqui. C1, C1 igual a 0, C1 menor que 10, C1 mais. Printf, né, pô? Só print não vai rolar. Agora sim. Aí, ó. Aí ele vai desenhar pra gente os números de 0 a 9 aqui, porque a gente mandou ele fazer isso. Como que eu faço o bendito do for em Python? É mais em Python ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque em Python
rodar for, rodar laço de programação, inclusive em C já não é muito recomendado, porque ele não é muito eficiente, mas em Python é nada eficiente, né? Rodar laço em Python é algo extremamente lento e que a gente não quer fazer. Então o Python ele criou algumas classes de objetos, né? Inclusive está aqui no tipo de objeto que a gente viu aqui agora há pouco, que você tem objetos do tipo sequência para você rodar laço, você tem objetos do tipo iterável, as sequências elas são iteráveis na verdade, você tem objetos do tipo gerador, né? Você tem os generators em Python, tudo isso para tornar o processo um pouco mais leve, para você não ter que ficar criando variável, adicionando valor em variável, para que ele faça isso por trás, né? Então, beleza. Acho que como é que fala? Para o uso mais simples do for, a gente vai usar um comando em Python que se chama range, né? Range. E esse range aqui, ele funciona assim: você vai passar dois números para ele e ele vai criar números inteiros que começam no primeiro número, então ele termina um número antes do último número que você passar. É a mesma coisa aqui, porque repara que eu passei o começo igual a 0 e mandei ele parar em C1 menor que 10, né? Então eu passei 0 e 10 e ele vai fazer a coisa de 0 a 9. Aqui é a mesma coisa, se eu der um range 0,10, ele vai criar os números para mim de 0 a 9. Só que ele não vai bem criar, né? Porque, por exemplo, se eu mandar ele dar um print disso aqui, ó, desse range, repara, vamos executar isso aqui. Ele simplesmente falou que aquilo é um range de 0 a 10, mais nada. Se eu mandar ele dar um print no type disso aqui, ó, do tipo do range, vocês vão ver que isso aqui não é uma variável, não é nada. Quer ver? É uma classe range, é um objeto próprio do Python, que é um objeto range, tá? Beleza. Aí esse range aqui ele é iterável, né? Só que se eu der um iter nesse range aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó, ele criou um objeto iterável, tá vendo? Range Iterator Object, aqui, ó. E esse Range Iterator Object é aquilo que o for precisa para rodar, né? Na verdade, a gente não vai ter que fazer isso aqui tudo para rodar o for, vocês já vão ver que é bem simples, mas só para vocês entenderem que tem um monte de coisa por trás que ele vai fazer para rodar esse for bonitinho. Como que a gente faria esse for aqui, ó, que a gente fez em C? A gente vai utilizar o comando for em Python. Então, for. Aí eu preciso escolher uma variável. Eu vou escolher a mesma variável, o mesmo nome que está aqui, só para vocês verem algumas coisas aqui, ó. For C1. Agora vem a diferença. In range 0,10. Beleza, tem que pôr um espacinho aqui por causa do PEP8. Cria o escopo. Print C1. Beleza, vai fazer exatamente a mesma coisa que está sendo feita aqui, ó, né? E tem que dar um quebra-linha aqui para sair, para não dar PEP8. Então, o que aconteceu aqui, ó? Esse comando aqui, ele é um comando que você quase consegue ler como se fosse algo escrito em inglês, né? Então, para C1, para o valor de C1 em range, quer dizer, na faixa de 0 a 10, né? Então, para valores de C1 na faixa de 0 a 10, imprima o valor de C1. Parece algo meio que em linguagem matemática, assim, sabe? Algo bem assim, bem legível mesmo. E a hora que eu executar isso aqui, olha só, ele imprimiu tudo lá para mim, né? Só que tem uma diferença. Por exemplo, eu vou sair desse escopo aqui e vou fazer um print C1 de novo, né? Se eu fizer isso aqui no C, ó, vou dar um printf C1 vale %, de barra n. E eu quero que seja o valor de C1.
Beleza. Vamos buildar isso aqui. Beleza. Executa. Prau. Foi de 0 até 9. Na última rodada do for aqui ele incrementou C1. C1 é menor que 10? Não. Deu break no for, saiu. Ele vai imprimir. C1 vale 10. Beleza? Isso é o que o C faz. Porque ele criou uma variável aqui. Vamos ver o que o Python faz. Olha só. O Python aqui, ó, ele é um pouquinho diferente por causa disso, tá vendo? Ó? Eu não tenho esse teste de condicional aqui, ó. Ele vai até o 9 e depois que termina, ele deixa essa variável criada aqui e fala, ó, eu fui do 0 até o 9 e o C1 aqui, ó, vamos fazer igualzinho eu fiz lá para vocês verem. Aqui, C1 vale... Eu tenho que dar um F aqui. Pontos, vírgula, C1. Vai começar o tripé de novo. Mas vamos rodar aqui, ó. Aqui, ó. C1 vale 9. Tá vendo? E aqui em C, C1 vale 10. Tem umas diferençazinhas intrínsecas aqui. O que acontece? Acontece que não dá para dar aula, né? Isso que acontece. Às vezes você vai rodar um for em C, mas você não vai rodar esse for até o final. Você vai procurar condições. Se você encontrar uma condição, você vai dar um break antes. E aí, aqui no final, depois você precisa saber se você deu o break ou se você terminou o for. E aí, para saber se você deu o break ou se você... Para você saber se você deu o break ou se você terminou o for, você testa o valor de C1. E aqui no C, C1 tem que valer 10 aqui para você ter terminado o for e não ter dado break. Aqui em Python, o C1 vai valer 9. Jesus amado. Esse F aqui, ó, eu coloquei aqui só para vocês verem, mas é coisa da linguagem Python, né? Quando você coloca esse F antes da string aqui, quer dizer que é uma string formatável, né? Então, é algo parecido com esse %d aqui, tá vendo? Ó? Que eu coloquei o %d dentro da string e depois eu falei que o %d seria esse inteiro aqui. Aqui na string, como ela é uma string formatável, ela aceita essas chaves aqui dentro, ó. E aí, dentro das chaves, eu vou colocar o objeto que eu quero que ela imprima quando ela for dar o print nessa string aqui. Né? Então, esse F é só por isso. Se eu tirar esse F daqui, ó, essa string fica só com caracteres aqui dentro. É só para ela reconhecer essa chave aqui. Mais para... Sim. Não ia passar isso com detalhe agora, mas dá para... Só para vocês saberem o que isso aqui faz. Beleza. Então a gente já rodou um forzinho aqui, né? Já sabemos fazer for em C, em Python. Tem algumas coisas diferentes que o Python faz e que o C, não que não faça, mas não faz tão fácil, né? Por exemplo, pode ser que eu queira criar um vetor aqui, né? Vamos criar um vetor aqui. Vamos fazer isso em C primeiro. Eu vou criar um vetor e esse vetor ele vai ter que ter 10 posições e nessas 10 posições, cada posição vai ter o valor do contador na posição, só isso. Então eu vou criar aqui, eu já tenho o índice 1, vamos fazer um int, meu vetor vai chamar V e vai ter 10 posições. Beleza? E aqui no meu for, o que eu vou fazer? Em vez de dar esse print aqui, eu vou fazer um VC1 recebe C1. Beleza? Então, terminamos o for aqui. E depois eu vou ter que fazer outro for para imprimir ele, né? Então, aqui,
fazendo for, a gente vai dar um printf de porcento de espaço, vírgula, vc1, morreu, imprimiu o vetor aqui, beleza. Esse print aqui não precisa mais. Opa. Beleza. Então aqui eu estou inicializando o vetor e aqui eu estou imprimindo o vetor e já era. Vamos buildar. Primeiro tem que dar um enter aqui, senão vai dar problema. Agora sim. Build. Beleza. Executa. Aqui, ó. Desenhou todos os números do meu vetor aqui bonitinho. Beleza. Do 0 até o 9. Em Python, como que eu faria isso? Como que eu criaria este vetor aqui, ó? Repara que a gente não declarou uma variável aqui. Não tem como declarar a variável para inicializar ela, né? Ou pelo menos para alocar memória e depois sair inicializando. Mas o Python ele tem um negócio, ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele tem algo que se chama lista, e a lista é muito parecida com o vetor. Então deixa eu apagar isso aqui que está aqui. Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, ó. V recebe uma lista vazia, beleza. E aí eu poderia fazer assim, por exemplo, for C1 in range 0,10, só para ficar igual. Eu vou fazer v.append seu. E aí aqui embaixo eu vou dar um print no v. Vamos rodar isso. Aqui, ó. Ele criou aquele vetorzinho lá. Eu não precisei rodar outro for para imprimir, porque o print do Python é um pouquinho mais avançado. Ele já vai imprimir isso aqui certinho para mim. Mas está aqui o meu vetorzinho impresso. Bonitinho. Eu tenho outra forma de fazer isso daqui. Porque se você parar para pensar, aqui no começo eu criei um vetor vazio, né? E eu estou fazendo em cada execução aqui desse laço for, em cada passo, eu estou adicionando um valor no final desse vetor. Então eu estou alocando memória, eu estou cada vez alocando memória. Isso aqui, se for muito grande, pode ser muito lento para você fazer. Então tem outra forma de você fazer, que é a seguinte. O Python ele tem um negócio que se chama List Comprehension, né? Eu vou até colocar aqui para vocês. Já vou falar um pouco das aspas duplas, triplas depois. Mas isso aqui vai se chamar List Comprehension, por exemplo. E aí eu consigo colocar aqui, eu vou criar uma lista, né? Então eu vou usar esses colchetes aqui. E essa lista vai ter o valor C1 para C1 in range 0,10. Pronto. Só isso. E olha só, que coisa doida. Executa. Tá aqui a minha lista. Isso aqui se chama List Comprehension, tá, pessoal? Parece que você está usando um for, mas você não está usando bem um for. Você está escrevendo uma regra de criação de lista e o Python por trás ele executa isso aqui. Lógico que ele vai ter que rodar um for, alguma coisa assim, mas ele entende isso daqui, ó. Né? Quer dizer, se você ler o comando, ó, a minha lista vai ter os valores C1 para C1 na faixa de 0 a 10. Eu poderia criar uma regra aqui, ó. Eu poderia fazer uma lista com os números ao quadrado, por exemplo. Então, quadrado em Python é asterisco, asterisco. E aí você coloca o expoente. Então, eu quero uma lista com os quadrados aqui de 0 a 10. E aí, a hora que eu executo isso aqui... Beleza, ó, tem uma lista com os quadrados aqui. Então, eu quero uma lista com os valores C1 ao quadrado para cada valor de C1 na faixa de 0 a 10. É quase ilegível isso aqui.
E tem mais coisas interessantes, por exemplo, vou voltar para o C1 só para vocês verem aqui. Eu consigo criar uma lista, por exemplo, só com os números pares. Como que eu faço isso? Eu consigo colocar um if aqui dentro ainda. Ó. Então, eu quero o valor C1 para cada C1 na faixa de 0 a 10, se a divisão, o resto da divisão do valor de C1 por 2 for igual a 0. Quer dizer, se eu dividir C1 por 2 e o resto da divisão for 0, ele é par. Se ele é par, ele vai entrar na lista. Então, olha que comando maluquete e o Python, executa. Ó, 0, 2, 4, 6, 8. Isso é list comprehension, tá? É isso que eu falo para vocês. Isso aqui é um fundamento de programação? Na minha visão, não é um fundamento de programação, tá? Por quê? Porque você precisa... Isso aqui, ó, é fundamento de programação. Primeiro que é isso que está acontecendo por trás, né? E segundo que você precisa entender o que está acontecendo por trás para depois você entender o que um comando desse aqui faz, né? Ele é um comando, na minha visão, bastante complexo, bastante prático também. Acaba sendo muito prático, né? Porque você consegue fazer coisas ali com poucas linhas de código, né? Para criar esse vetorzinho aqui em C ia dar um trabalhinho. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui não é um fundamento de programação. Isso aqui não tem a ver com alocação de memória, com laço com for, com laço while, com if, com else. Isso é programação, né? E essas coisas que tem aqui não são. E começou a barulheira de novo. Então, isso já é uma coisa mais complexa, mas que acontece no Python. Se você souber usar, é bem legal. Deixa eu ver aqui. Jesus amado. Interações, escopos, PEP8, outras questões relevantes. Do que eu queria passar para vocês nesse primeiro momento, pessoal, era mais essa visão geral do Python mesmo. Então, acho que por hoje acho que a gente chegou num ponto bem legal. Nas próximas aulas, aí não na aula da segunda-feira, porque na aula da segunda-feira a gente vai ter um pouquinho de teoria, mas nas aulas de quinta e sexta a gente vai treinar um pouco. Eu vou passar um pouco de atividade para vocês e aí vocês podem treinar. O Python em si, vocês podem treinar ele em dois ambientes diferentes, né? Aqui eu tenho o Visual Studio, né? Que ele aceita uma porrada de linguagem de programação, inclusive Python, mas eu nunca mexi em Python com ele, né? Eu acabo mexendo em Python nessa outra ideia aqui, que é mais voltada para o Python, que se chama PyCharm, que é isso aqui, quer ver? PyCharm. Essa ideia aqui, ela é gratuita também, né? E ela é bastante boa, assim, eu gosto de usar ela. Às vezes ela é um pouquinho lenta, mas o Python também é lento, então assim, não dá para querer muita coisa. Mas o bom é que ela é gratuita, né? Se você entrar aqui no site da JetBrains, ó, você vai encontrar algumas versões do PyCharm e tem uma versão que é gratuita, que é essa versão de comunidade aqui para você mexer apenas com Python, né? Se você vai fazer integração com web, por exemplo, então você tem Python, por exemplo, HTML, JavaScript, SQL, enfim, aí você consegue fazer isso no PyCharm profissional, mas aí você tem que pagar a licença e tal. E como a gente vai mexer só com Python e eu não vou mexer com web por enquanto aqui, então a gente vai conseguir usar essa versão community aqui que é gratuita, tá? É bastante legal, assim, funciona bem. Vai começar a barulheira de novo, pessoal, e faltam 10 minutos para acabar a aula. Então acho que a gente vai encerrar por aqui por hoje e aí depois a gente continua, tá? Pelo menos a internet colaborou um pouco hoje. Eu vou pegar a chamada aqui.